Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre alienação parental em processos judiciais. Quem conversa com a gente é a doutora em Ciências Sociais pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Gláucia Fernanda Oliveira Martins Batalha. Seja bem-vinda. Obrigada, Borges. É uma alegria estar aqui com a Rádio Ciência tratando sobre uma temática muito importante e que está em voga hoje no cenário nacional e jurídico. Comece então perguntando sobre sua pesquisa. Ela analisa processos judiciais que buscam enquadrar indivíduos como alienador. Como é que você conseguiu aí observar algum tipo de desigualdade entre homens e mulheres nesse enquadramento? Bem, primeiramente eu gostaria de demarcar a partir de onde eu estou falando. Eu sou advogada, familiarista, além disso sou socióloga, tenho mestrado em Direitos Humanos e doutorado em Ciências Sociais. A alienação parental ele é um fenômeno multidimensional. Então, na tese, eu compreendi que a análise única e exclusivamente jurídica não daria conta de analisar com profundidade o fenômeno, certo? Então, a partir disso, eu vou aliar todo o conhecimento jurídico a um conhecimento sociológico e antropológico. Então, eu faço a análise a partir da teoria crítica. Então, eu não estou reproduzindo os discursos e as práticas até então consolidados acerca do objeto da pesquisa. Eu vou ali promover uma análise de viés crítico para tentar perceber as problemáticas e as mazelas dessa legislação, tanto do ponto de vista discursivo quanto do ponto de vista prático. Como é que esse fenômeno ele é aplicado nos processos judiciais em que a alienação parental está sendo pontuada, seja por uma mãe, ou por um pai, ou por um avô, ou por uma avó, no que diz respeito à proteção de criança e adolescente. E dentro aí desse processo de investigação para que se chegasse a essa sua produção, em relação às desigualdades, homens, mulheres, o que a senhora pode falar para a gente? O que eu percebi, Eu fiz toda uma genealogia, o que significa isso? Eu fui buscar a partir de que momento a alienação parental, esse termo alienação parental, ela chega no Brasil. Ele chega de maneira efetiva em 2006, a partir de decisões do Tribunal do Rio Grande do Sul. Essa categoria ainda não existia legalmente no país. Então, o que se utilizava era o que a gente chama de síndrome da alienação parental, que é uma síndrome cunhada por um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gardner. E na produção teórica, que não tem lastro científico, é importante demarcar isso, ele já começa, a partir dos discursos médicos, promover dois pontos problemáticos. Primeiro, discursos sexistas, no sentido de apontar as mães como alienadoras, como vingativas no momento de um divórcio, de uma finalização de um relacionamento. E também, não só isso, o outro ponto problemático é a tolerância no que diz respeito a violências sexuais contra crianças. Então, a base da LAP também é pedofílica. Ele justifica, ele minimiza as violências do ponto de vista sexual. Isso está em todo o escrito dele. Então, a lei, a partir da sua aplicação, sem existir e no seu nascedouro, ela traz esses dois vieses que são problemáticos. Pode parecer simples o entendimento, mas que de fato se torne. Pedir para a senhora explicar para quem está nos ouvindo, nos acompanhando neste momento, o que seria alienação parental. Bem, a alienação parental do ponto de vista legal, lá no artigo 2º da Lei da Alienação Parental, é uma violência psicológica promovida por o pai ou pela mãe ou por alguém da família. A minha pesquisa, ela não nega a possibilidade de haver um abuso psicológico com relação à criança e adolescente.
O que a minha pesquisa evidencia é que a lei, ela tem um problema. Na verdade, graves problemas. Toda lei, para ela ser válida no sistema jurídico brasileiro, ela precisa, além de proteger um problema social recorrente, ela precisa ter como base 2 princípios ou vários outros, mas aqui especificamente 2. Primeiro, o princípio da igualdade. Segundo, respeito à dignidade da pessoa humana. Além disso, é importante que essa lei ela esteja de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos em que o Brasil é signatário. Essa lei não observa nenhum desses pontos. A gente está falando de uma assimetria de gênero, a gente está falando de uma falta de tutela efetiva de criança e adolescente, porque a gente vai perceber quando a gente vai para os processos que as crianças elas não são tuteladas, porque se foca no conflito dos adultos e não se protege as crianças, não se ouve as crianças e, além disso, a gente viola 2 tratados internacionais de direitos humanos, um de proteção às mulheres e outro de proteção à criança e adolescentes. Então, a lei já nasce viciada. Por isso que hoje ela está em xeque. Já se coloca aí, por assim dizer, as crianças num plano menor, em detrimento da relação, assim, por assim também dizer, homem e mulher. Isso, na verdade, se foca no conflito, na judicialização da vida e não efetivamente na tentativa de garantir uma harmonia familiar, uma proteção efetiva da criança e adolescente. Porque quando eu fomento o conflito e não escuto esse sujeito, eu acabo deixando de lado a proteção integral da criança e adolescente. Agora, esses processos, eles refletem estereótipos sociais de gênero? Se sim, como é que podem ser os prejuízos? Quais seriam os prejuízos dentro desses conflitos? Sim, eu percebi, eu tive acesso a 22 processos e 14 audiências. É importante notar que esses processos seguem em segredo de justiça. Então, não posso falar efetivamente deles. Na verdade, eu precisei criar uma metodologia qualitativa a partir de uma inspiração etnográfica. Eu criei uma personagem, que é a Medeia, que é tida como a primeira alienadora. Se a gente for remontar o mito grego, a versão que ficou mais afamada é que Medeia, para se vingar do Jação, do seu marido, ela mata os 2 filhos. Então, se a gente for lá no início das discussões sobre alienação parental, existe essa retórica discursiva que Medeia é a primeira alienadora. Então, para contar as histórias do processo, obviamente, não literal, eu amontoei, juntei peças de todos os processos para criar a Medeia sem acento, que é uma personagem ficcional que conta alguns pontos problemáticos dentro do processo. E que faz parte dessa obra. E que faz parte do livro Recompondo Medeia, Discursos e Práticas Jurídicas sobre Alienação Parental, em que eu estou analisando toda a teoria sobre alienação parental, analiso processos judiciais e coloco essa lente crítica no que diz respeito à aplicação. Então, no momento da aplicação, a gente percebe que existe, sim, estereótipos de gênero, não só no nascimento da lei, como também no momento em que essa categoria vai ser aplicada dentro dos processos. Onde ele pode ser encontrado, esse livro, quem quiser? O livro, ele está publicado pela editora Lumen Juris, certo? Então, vocês podem ir no site da Lumen Juris e colocar, Recompondo Medeia, e você vai aí conseguir a sua edição de forma virtual. Pode ser tanto em modelo e-book, como também físico. Muito bem, estamos conversando com a doutora em Ciências Sociais pela UFMA, Gláucia Fernanda Oliveira Martins Batalha. Ela fala sobre a questão da alienação parental em processos judiciais. Quais os maiores desafios para a execução desse estudo e o que foi mais simples e o que foi mais complexo? O que se pode vamos pela parte mais complexa, Como eu pontuei, eu analisei e tive acesso a 22 processos sobre alienação parental. Então, a gente está falando que dentro desses processos existem violências.
Então, foi muito difícil pesquisar violências. Em alguns momentos, eu precisava parar para poder me recompor e não ser tomada por aquelas questões que estavam envoltas aos processos, porque eu precisava fazer uma análise objetiva, não neutra, mas objetiva do objeto e não ser imersa pelos sentimentos que ali estavam. Com relação à importância e o ponto positivo é produzir uma teoria crítica. A gente está no momento em que eu digo que a arena política está colocando em xeque a alienação parental. A gente tem 2 pontos. A gente está, a partir do momento desse viés crítico, com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo Tribunal está analisando a constitucionalidade da lei, porque a ação pontua que a lei é inconstitucional justamente por ela violar igualdade, ela violar dignidade e proteção de crianças e adolescentes. Que está sendo analisado, tem como relator o ministro Flávio Dino. Além disso, a lei também está sofrendo o que a gente chama de projeto de revogação. A gente tem tramitando hoje um projeto de lei que visa revogar a lei da alienação parental pelos motivos que estão estabelecidos na minha pesquisa. Já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça a revogação da lei da alienação parental e está seguindo com o Senado agora, o Senado pontuando que, de fato, a lei ela precisa revogada, esse dispositivo legal, esse dispositivo legislativo será revogado. Gláucia, como é que fica a proteção de crianças e adolescentes? Porque quem é em prol à manutenção diz, mas se for revogada a lei ou declarada inconstitucional, essa não vai existir nenhum mecanismo legal de proteção à criança e adolescente. Não. Continuará existindo. Nós temos a Constituição Federal da República, nós temos tratados internacionais de direitos humanos que protegem crianças e adolescentes, nós temos o que eu chamo de um sistema extremamente relevante e importante, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente é um diploma legal que tem por objetivo proteger as crianças e adolescentes e aí do ponto de vista psicológico. Então, não vai estar desprotegidos crianças e adolescentes a partir da revogação ou da declaração de inconstitucionalidade da lei da alienação parental. Ele abarca a questão da alienação parental. Exato, ele abarca o que a gente chama de violência psicológica contra crianças e adolescentes. Além disso, a gente também tem a lei em R. Borel, que tem esse objetivo de coibir maus tratos de crianças e adolescentes. Então, a gente tem, sim, um arcabouço legal protetivo de crianças e adolescentes. O que a gente não pode é manter uma legislação que já começa problemática desde o seu início. A nossa entrevista ela já se encaminha para o final, mas antes, saber de você quais as perspectivas para estudos relacionados a esse tema. Você já tem em mente a sua próxima jornada na vida acadêmica? Já tem um ponto aí a ser estudado, desenvolvido? Bem, eu vou continuar estudando a lei da alienação parental. Eu estou aí produzindo um artigo sobre a inconvencionalidade da lei da alienação parental. Significa dizer que pontuar justamente que essa lei está conflitando com tratados internacionais de direitos humanos em que o Brasil é signatário, portanto, ela é inconvencional, mas estou agora também fazendo doutorado em Direito pela Universidade de Marília e um pós-doutorado em Direito Empresarial e Cidadania pela Universidade de Curitiba, sempre nesse viés de gênero. Eu sou uma pesquisadora jurídica de gênero, então estou preocupada em perceber os fenômenos sociais e jurídicos a partir da lente de gênero, mas numa perspectiva interseccional. Aqui eu estou analisando não só o gênero, mas a proteção de crianças e adolescentes. Nas outras pesquisas sigo nessa perspectiva também. A gente então finaliza pontuando a relevância e a importância dos estudos desenvolvidos, pedindo novamente para reforçar sobre o livro e como é que as pessoas fazem para encontrá-lo. Seria importante quem tem interesse, seja na perspectiva crítica, seja na perspectiva de manutenção da lei da alienação parental, a entrar na Lumen Juris, na editora Lumen Juris, seja no Instagram, seja no site oficial,
e adquirir a obra. É uma obra que foi feita com muita responsabilidade científica e acadêmica em prol, né, da tutela de crianças e adolescentes e de mulheres também. Muito bem, recebemos a doutora em Ciências Sociais pela UFMA, a Gláucia Fernanda Oliveira Martins Batalha. Ela falou sobre a questão da alienação parental em processos judiciais. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu sou uma acompanhante, estou a todo momento escutando, ouvindo, vendo as produções da Rádio Ciência. É uma alegria ter um espaço que se preocupa com a produção acadêmica e científica aqui no Maranhão e divulgando essa produção para todo o Brasil e exterior. Muito obrigado. Até o próximo programa.